Bem-vindos a mais um Hunter Entrevista. Hoje, em especial, nós temos a presença de Alfredo Bottoni, que é o atual diretor de recursos humanos da CPFL, que é a maior empresa privada do setor de energia do Brasil. O Bottoni tem uma formação sui generis, ele é formado em ciências físicas e biológicas, matemática e direito, fora as pós-graduações em gestão que ele fez, inclusive para o setor de energia. Desde 1984, o Bottoni está na área de recursos humanos e vem na direção de algumas empresas do setor de energia, que começou na CESP e hoje desembocou na CPFL. Bottoni, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente aquilo que eu tenho certeza que você vai contribuir para o nosso público. Eu que agradeço, porque todo momento que você tem que falar um pouco, fazer uma retrospectiva da sua carreira, você acaba aprendendo, identificando alguns pontos que podia ter feito melhor e também compartilhar, né? Nós que somos de RH, nós podemos trabalhar inclusive em empresas que são competidoras entre si, mas nós temos os mesmos propósitos. Então, acho que uma das coisas bacanas em RH é essa parceria, essa união que há entre os profissionais de RH. Perfeito, e é esse público que nos ouve, então vamos falar para esse pessoal o que a gente tem para contribuir. Então, vou começar com a primeira pergunta e o foco principal aqui vai ser falar de gestão de RH ou políticas de RH dentro desse contexto que você está inserido. A gente sabe que a CPFL é uma holding e que através das suas subsidiárias ela comercializa, distribui e gera energia elétrica e que é uma empresa muito grande. E em função dessa magnitude, eu queria saber de você como é que você entende que podem ser garantidas as políticas de recursos humanos, as práticas e a cultura da empresa de ponta a ponta. Tem algumas ações que são imprescindíveis. A primeira, que nós criamos há 1 ano e 8 meses, um comitê estratégico de RH. Nenhuma política ela sai da minha cabeça e vai para o campo. Nós temos então um comitê estratégico de RH, que é formado por diretores representando as várias áreas de negócio. Então, por exemplo, se nós vamos falar sobre uma política de movimentação de pessoal, nós compartilhamos com esse grupo, que é um grupo seleto, e depois nós vamos fazer ainda dependendo do tipo da política, nós vamos discutir também com alguns presidentes de empresas, só depois que nós implementamos. Então, nós temos um cuidado na elaboração, no compartilhamento e na forma de implementação. Então, nós trabalhamos fortemente depois na comunicação. Além do mais, desde que eu cheguei na empresa, eu tenho um boletim dominical. Dominical. Quer dizer, que ele vai para todos os gestores, de ponta a ponta, do maior nível, do presidente a um encarregado ali na ponta. E quando tem uma novidade, nós transmitimos através desse boletim. Esse boletim é composto de 4 partes. O primeiro, que é a parte de gestão, sempre algum artigo, eu recebo muita informação, é bem interativo. Depois fala sobre a parte de relações do trabalho, o que está no mercado acontecendo, uma decisão de um judiciário, uma nova lei que vai afetar aquelas relações de trabalho dia a dia. Depois uma parte de informação de recursos humanos. E aí entram as novidades. Olha, nós estamos agora implementando uma nova política de controle de frequência. Basicamente, sumariamente é isso. Para você encontrar mais informações, acesse a intranet de tal forma. Depois sempre eu faço uma pergunta, semana seguinte eu dou a resposta, para provocar um pouco a reflexão. Entendi. Né? Então, além disso, nós temos os canais institucionais da empresa, que é feito pela diretoria de comunicação, que também fazem a divulgação. E todo esse material está disponível na intranet, mas quando ele chega para implantar, ele já passou por um âmbito de discussão muito grande. Entendi. E também nós procuramos não tratar coisas diferentes de forma igual. Por exemplo, nós temos uma empresa chamada Call Center, que tem mais de 800 colaboradores. Logicamente que algumas políticas, em função de ter um perfil totalmente diferente, ela tem que ser adaptada para aquela realidade. Sim. É uma política de despesas de viagem, que nós estamos implantando agora. Também o RH que elabora, compartilha, então nós vamos discutir inclusive com o dono do pacote de despesas de viagem do OBZ, Orçamento Base Zero. Então, esse cuidado de compartilhar essa nova política com vários atores é que garante essa aderência à realidade da empresa. Porque política boa não é aquela que foi bem elaborada, é aquela que é bem implantada. Esse é o nosso lema.
Perfeito. E assim, de novo, com uma dimensão dessa magnitude, né? Se você não tiver comunicação, você não chega em nenhuma das pontas, muito menos em ambas. E outra coisa também que nós investimos muito é na formação das lideranças. Porque o nosso conceito é o seguinte, quem faz gestão de RH não é a nossa diretoria, é cada gestor que tem abaixo dele colaboradores, então ele tem que ser o grande implementador das políticas. Por exemplo, nós temos uma política que foi muito bem implementada, que foi um sucesso, que é a avaliação de desempenho, que era 360 graus, passando para 90 graus. E depois, por exemplo, ano passado, eu liguei para 25 pessoas de campo, e perguntar, como é que foi a avaliação com o seu chefe? Você que teve oportunidade de se manifestar? Então tem um pouco também essa pesquisa que você faz de campo. Bom, além da dimensão da CPFL, a CPFL passou por um processo de mudanças muito grande nos últimos 15 anos. A CPFL era uma empresa estatal, foi privatizada e depois, 8 anos atrás, passou por um IPO. Nesse contexto de tantas mudanças, quando a gente fala da gestão de pessoas, eu queria saber o que foi feito para que esses colaboradores tivessem as características necessárias para garantir o sucesso do negócio. Uma das maiores mudanças está ocorrendo agora, que a empresa está completando 100 anos e o maior desafio, o maior projeto que nós temos agora de transformação, que temos vários pilares, um dos pilares é a inovação, mas um dos grandes pilares é a transformação cultural e das lideranças. Tem um novo perfil de liderança, totalmente diferente do que nós tínhamos até então. Quer dizer, a empresa está hoje, vamos chamar, na terceira onda. A primeira onda que foi a privatização, depois teve o IPO, e agora nós temos um novo projeto de transformação, que é o chamado projeto para garantir a sustentabilidade da empresa. Tudo isso está atrelado a quê? Ao novo perfil que é requerido, dos gestores principalmente, dos próprios empregados, de uma nova estrutura organizacional, onde as pessoas vão ter maior delegação, os níveis de liderança, que hoje cada empresa ela tem um presidente, então ele é responsável pelo orçamento, ele é responsável pela gestão de pessoas, ele é responsável, enfim, pelos resultados. Mas importante que nós estamos focando muito pessoas. Por exemplo, no contrato de metas de 2012, nós introduzimos, o que até então nós não tínhamos antes, contrato específicos de pessoas. Uma delas é o plano de sucessão, que é fundamental. O outro é a questão do acidente zero com choque elétrico. Só que não é... ao invés de nós trabalharmos com estatística na questão da segurança do trabalho, nós estamos trabalhando com agenda positiva. Um diretor aqui da sede, ele vai ter que participar de reunião de CIPA, diálogo de segurança. Então são questões que foram introduzidas para justamente focar pessoas. Então hoje uma parte do bônus do gerente está... e outra meta, são 3 que nós falamos, a terceira meta é relacionada à aderência ao projeto de transformação. Nós vamos medir isso através da pesquisa de clima, onde os próprios colaboradores vão estar avaliando como aquele gestor está se posicionando em relação ao processo de gestão, ao processo de transformação. Muito complexo e completo, né? Sim, é um grande desafio. Logicamente que tudo isso tem que ter um amadurecimento. No começo nós vamos ter que fazer alguns ajustes, reparos, que não dá para acertar 100% de cara. Nós temos que ter a humildade para falar o seguinte, em 2013 vamos fazer melhor, mas nós temos que começar. Vamos para a próxima pergunta, então. E aí, aproveitando o gancho que você deu, né, que a terceira onda de mudanças é a onda agora que vai falar da sustentabilidade, e inovação é um tema que tem certamente que fazer parte dessa onda, né? Eu entendo que o foco é cultural e nas lideranças, mas inovação é um outro fator que sustenta, ou na verdade garante a sustentabilidade das empresas. Sem dúvida nenhuma. E a propósito, inclusive em relação à questão anterior, o IPO possibilitou que a empresa tivesse um crescimento maior do que se não tivesse feito o IPO. Então, quando uma empresa que cresce como a nossa, ela gera também muitas oportunidades. Faz com que as pessoas aprendam sobre novos negócios. Nós crescemos em termos de distribuição, em termos de geração,
Mas principalmente, isso tem a ver agora, amarrando a pergunta anterior com essa última que você está me fazendo, a questão da inovação. Hoje nós somos a maior empresa de renováveis da América Latina. Isso tem tudo a ver com inovação. Sem dúvida nenhuma. Nós criamos também, na última reestruturação, a diretoria que era só de planejamento estratégico, hoje ela é diretoria de planejamento estratégico e inovação. Então a inovação hoje tem um foco bem definido, não está pulverizado na empresa. Nós investimos muito em P&D, quer dizer, em pesquisa e desenvolvimento, investimento muito forte, onde sempre estamos nos atualizando tecnologicamente e também não é só em tecnologia, também em gestão de pessoas. Nós estamos partindo agora para, depois do assessment, né, nós estamos trabalhando agora com o Ninebox e do Ninebox vamos abstrair muitos produtos para a gestão de pessoas, desde o plano de sucessão, remuneração variável, até a remuneração fixa ter algum link com isso, e uma política de consequência. Consequência não no sentido negativo, consequência em termos de fazer um programa de desenvolvimento individual que faz com que a performance melhore sempre, uma melhoria contínua da performance. Perfeito. Na verdade, essa pergunta ela já está traduzida na sua resposta. Quando a gente fala de inovação, a gente não queria focar só na inovação tecnológica ou do negócio, na gestão de pessoas, mas também na gestão de pessoas, em especial dos talentos que inovam, né? E como a CPFL ou o RH da CPFL trata o desenvolvimento desses talentos individuais. O RH faz parte, hoje nós foi criado também nessa nova estrutura, um comitê, além do Comitê Estratégico de RH, que ele é um dos primeiros que foi criado, nós temos um comitê também de inovação, e onde o RH tem assento nesse comitê de inovação. Nós já implementamos agora, muito recentemente, a usina de ideias, objetivo foca na inovação, e a empresa, inclusive nas pesquisas de clima, uma das coisas que nós sempre averiguamos é se as ideias dos empregados, elas são recepcionadas pelo seu gestor. Queremos melhorar mais, por isso que foi criado agora a usina de ideias e há muitas outras iniciativas para incentivar realmente a inovação, que para nós é um dos pilares, inclusive, do projeto de transformação. Perfeito. De novo, né? Sustentabilidade sem inovação não se sustenta. De forma alguma. Que bacana. Bottoni, você respondeu basicamente todos os itens que eu tinha para te perguntar em aspectos mais técnicos e da companhia. E agora eu queria mais a sua opinião pessoal. Pois não. Eu vou fazer um ping-pong rapidinho, são 3 perguntas. Queria respostas curtinhas também para aquilo que eu vou perguntar. E a primeira é a seguinte: você passou por uma pré-privatização na CESP, passou por uma pós-privatização na CPFL, e queria saber sua opinião. Você acha que privatização é um caminho acertado nos setores de maior importância do Brasil? É acertado, porque nós tivemos maior disponibilidade da energia elétrica, maior acesso para todas as populações. Estamos tendo, isso é notório, uma redução do preço da tarifa, porque o agente regulador tem sido bastante severo em termos de benchmarking. E nós temos tido mais oportunidades, inclusive. O setor elétrico propicia muito mais oportunidades, inclusive na inovação, com relação à energia renovável. Quer dizer, a privatização possibilitou maior investimento no setor elétrico. Perfeito. Como fazer a diferença com poucos recursos? Você ter os melhores recursos, e uma coisa que nós temos que aprender em RH, ser ágil e simples. Eu quero agora, você que tem uma formação tão sui generis, uma vida tão rica, uma história pessoal tão interessante, que a gente não vai contar hoje, mas eu tenho certeza que deve ter havido uma frase que inspirou sua vida. E se você puder contar uma delas, eu agradeceria, Bottoni. A frase tem que ser simples igual o RH. Aprender e inovar sempre. Muito obrigado. Nada. Poxa, eu agradeço mais uma vez. Prazer em recebê-lo aqui, Bottoni. A gente vai conversar e deixo aqui então para vocês até a próxima com o Hunter Entrevista.